morada deles, criaram um lugar lá para eles morar no meio ali. Noé foi criando a cidade deles e eles ficaram numa montanha protegidos ali, só com conhecimento e sem nada de desleal e de ruim. Aí ele fala aqui: então Noé dividirá toda a terra entre seus filhos, Cã, Jafé e Sem. Ele dirá a eles: meus filhos, escutai minhas palavras, observai. Eu dividi a terra entre vocês, porém servi a ele temerosos e em escravidão todos os dias de vossas vidas. Deixai que vossas sementes não apareçam diante de Deus, o Todo-Poderoso, e eu e teu, filho de Noé. Minha semente será de agradecimento diante de ti e diante de teu poder, selada por tua mão poderosa, observando o temor e o mandamento, para que toda a semente que surgiu de mim não venha a ser desviada de ti e de Deus Todo-Poderoso, mas deverá servir em humildade e temor de teu conhecimento. Então outros da semente de Cã e Jafé virão, 4.000 homens, entrarão em outra terra, e passarão com aqueles homens que vieram à vida por meio do grande conhecimento eterno, pois a sombra de seus poderes protegerá aqueles que tenham passado com eles, cada coisa diabólica e cada desejo impuro. Então a semente de Cã e Jafé formará 12 reinos, sendo que suas sementes também entrarão no reino de outras pessoas. Aqui ele acaba de falar o seguinte: Noé dividiu a terra dele entre os 3 filhos dele. E ele dá uma dica para eles, fala: olha, servir com temor, com medo, escravidão, o Deus que criou a gente. Porque ele é bravo, porque ele é mau, e aí vocês têm que servir ele, senão ele vai acabar com todo mundo, igual fez o dilúvio. Então sempre o Deus que criou Noé traz esse medo e traz essa escravidão, com sempre a ameaça de que senão vocês vão morrer, senão vocês vão ser igual Noé, de ser destruído ali no dilúvio. E aí ele vê que ele traz esse conhecimento para Sem, mas Cã e Jafé, Sem, ele começa a falar: não, vou servir ali, vou servir Deus e vou adorar ele. Essa é a geração de Sem. Mas Cã e Jafé, que são os 2 filhos de Noé, virão com 4.000 homens. Isso tudo é uma profecia que Adão está falando para o filho dele, Sete, tá? Que não aconteceu ainda. Você pensa que isso ele está falando para Adão, falando para Sete, uma coisa que iria acontecer 5.000 anos depois ali, né? 2.000 anos depois ali com Noé. E aí ele vai falar que eles entrarão em outra terra e passarão com aqueles homens que vieram à vida por meio do grande conhecimento eterno, que são da geração de Sete. E aí ele vai falar da sombra dos seus poderes protegerá eles. Eles vão ficar ali ocultos, mesmo por dentro daquelas coisas diabólicas e dos desejos impuros ali que eles fizeram. E eles formam 12 reinos. Pensa em 12 reinos. Quem é que tem 12 tribos, 12 reinos, 12 tribos, tá? Vocês entenderam, né? Japonês, chinês, coreano tem Jade por conhecimento, Jade não Jade. Eu não sei isso daí não, amigo. Aqui é Cã e Jafé. É Jade ou Jafé que você está falando? Aí eu vou continuar aqui. Então aconselhar-se-ão os Aeons. Quem está morto dos grandes Aeons da imortalidade. E eles irão até Sakla, seu Deus. O nome do Yadaboth também é Sakla e Nebroel também, tá? Saklas é Deus cego, Samael, Deus cego. Eles irão até os poderes, acusando os grandes homens que estão em suas glórias. Eles dirão a Sakla. Obrigado, meu amigo. Qual é o poder destes homens que estiveram em tua presença, os quais vieram da semente de Cã e Jafé, e os quais somarão 4.000 homens? Eles estão perguntando para Sakla. Eles foram recebidos em outro Aeon do qual eles vieram,
e eles destituíram toda a glória de teu poder e do domínio de tua mão. Eis que a semente de Noé, por meio de seus filhos, realizou toda a tua vontade, assim como todos os poderes nos aeons sobre os quais teu poder reina. Enquanto ambos aqueles homens e aqueles que são passageiros em suas glórias não foram capazes de realizar tua vontade, mas eles colocaram à parte toda a tua multidão. Aqui ele está falando que os descendentes de Noé seguiram o Deus ali sacro, que é o Javé, que é Jeová, que é os Elohim lá, tal. Mas tem 4.000 homens que eram rebeldes, que não vieram, que não eram da geração direta de Noé, vieram de Cã e Jafé, mas eles vieram com esse poder e eles eram rebeldes, igual eu sou rebelde, entendeu? Igual a gente que é rebelde, que não segue a doutrina, a igreja, eles eram assim. Imagina naquela época lá, todo mundo adora o Deus lá e eles falavam, não, gente, não precisava adorar ele não, a gente é maior do que esse Deus aí não, nós somos iluminados, tal. Então tinha esse conceito. E aí esses poderes começam a questionar o sacro. Isso é o futuro, Adão falando para ele, tá? Então o Deus dos aeons lhe dará alguns daqueles que serviram a ele, para destruir eles. Eles virão sobre aquela terra onde os grandes homens serão aqueles que não tenham sido corrompidos e que nem serão corrompidos por qualquer desejo que seja. Presta atenção nisso. Pois suas almas não vieram de uma mão corrompida, mas sim de um grande mandamento de um anjo eterno. Então o fogo, o enxofre e o betume serão derramados sobre aqueles homens. Você lembra uma história que tem que cai fogo numa cidade, queima a cidade inteira, alguém vira lá e olha e vê e vira estátua de sal só de olhar para trás? E aí falam, porque queimou porque esses homens eram pecadores, queimou porque esses homens eram libertinos, eram homo, eram isso, aquilo, queria fazer outras coisas lá. Essa história tá meio diferente, entendeu? Ele tá falando que esses homens que estavam nessa cidade, eles na realidade não tinham sido corrompidos, nem serão corrompidos por qualquer desejo, e vieram pelo conhecimento de um grande anjo eterno. E eles não se sujeitavam a esse Deus maligno, entendeu? E aí por isso ele mandou os poderes dele jogar fogo, enxofre e betume sobre a cidade, queimar todo mundo. Que Deus é esse que mata o povo mandando fogo lá e queimar? Tudo bem. É só uma versão da história que Adão está contando para Sete que aconteceria no futuro. Ele não dá os nomes aos bois aqui, né? Mas a gente sabe que tem uma história semelhante na Bíblia. Então dá para fazer um paralelo àquela história, Sodoma e Gomorra. Pois suas almas não vieram de uma mão corrompida, mas sim de um grande mandamento de um anjo eterno. Então o fogo, o enxofre e o betume serão derramados sobre aqueles homens, e o fogo e a névoa da cegueira virão sobre aqueles aeons, e os olhos dos poderes dos iluminadores serão nublados. E os aeons não enxergarão naqueles dias. As grandes nuvens de luz descerão, assim como outras nuvens de luz virão sobre aqueles dos grandes aeons. Abrasaques, Sablo e Gamaliel descerão e trarão aqueles homens do fogo e da ira e os levarão para cima, além dos aeons e dos governantes dos poderes, e os levarão para longe. Aqui está a reticência tal, da vida, na reticência, e os levarão para longe, reticências também, os aeons, lugar de moradia do grande, aí tem reticências tal, lá com os anjos sagrados e os aeons. Os homens serão como aqueles anjos, desde que não são estranhos para eles, porém eles trabalham na semente imperecível. Então aqui a história se repete de uma outra forma. E ele está falando que o quê? Quando vai descer o fogo lá para queimar Sodoma e Gomorra, lá o povo lá, que eu não sei se é Sodoma e Gomorra, mas é uma história parecida aqui. Aí quando vai descer o fogo para destruir esse povo que tinha o conhecimento, que não adorava esse Deus, o próprio Pai envia
os grandes anjos do pleroma para salvar eles. Então aquele fogo lá que queimou, não queimou eles, eles foram salvos do fogo e aí eles foram levados para outros universos, para os universos do Pai, e se transformaram nos grandes anjos eternos, porque eles eram semelhantes a eles através do conhecimento, tá? Então isso, eles foram salvos ali mesmo da ira dos arcontes. Eles tentaram lá destruir eles, mas os anjos salvaram eles. É isso. Agora ele vai contar outra parte até chegar em Jesus aqui, tá, gente? Novamente, pela terceira vez, o iluminador do conhecimento passará em grande glória, para que possa deixar algo da semente de Noé e de seus filhos Cã e Jafé. Deixar para si mesmo as árvores que geram frutos, e ele salvará as almas do dia da morte, pois toda a criação que veio da terra morta estará sob a autoridade da morte. Porém, aqueles que refletem sobre o conhecimento do Deus eterno em seus corações não perecerão. Então, a gente vê aqui que a única forma de você alcançar não a salvação, mas a imortalidade, não morrer sua alma, seu espírito, é você refletir sobre o conhecimento do Deus eterno em seus corações, no seu coração, aí você não vai perecer. Isso é a gnose, tá? É essa reflexão que você faz dentro de si sobre o Pai. E você entender que você é um com o Deus eterno, com o Pai, que ele não é esse Deus do Velho Testamento, lá o Demiurgo. É isso mesmo, é a mesma história, mas com a versão completa e uns pinguinhos da verdade, de coisas diferentes aí. Mas é muito legal. Então isso daqui é o terceiro iluminador, que vai vir, que é Jesus, que traz o conhecimento para aqui. Aqui ele já está falando de Jesus, tá, gente? Já está trazendo o conhecimento, Adão ali, no início das eras, falando que iria vir um iluminador, queria trazer esse conhecimento para os homens, para que eles escapassem da morte dos arcontes. E esse é Jesus. Aí vocês vão entender aqui um pouquinho no decorrer aqui que eu vou ler. Pois toda a criação que veio da terra morta estará sob a autoridade da morte. Porém, aqueles que refletem sobre o conhecimento do Deus eterno em seus corações não perecerão, pois eles não receberam o Espírito apenas deste reino, mas o receberam aqui está com reticências, tal, porque foi perdida uma parte, de um anjo eterno, iluminador, irá vir sobre ele. Isso é a morte, de 7. Tal. Aqui está tudo com reticência, não dá para entender, alguém destruiu e a gente se lascou. E ele realizará maravilhas e sinais de forma a desprezar os poderes e seus governantes. Oi, tudo bom? Vivi, tudo bem? Oi, quanta... eu estou lendo o Apocalipse de Adão, na biblioteca de Nag Hammadi, tem na Bíblia Gnóstica Proibida também, é um livro gnóstico. Eu tenho que parar de espelhar a tela para vocês conseguirem ler, né? Mas é o que está na tela aqui. Mas é um livro Apocalipse de Adão. Tudo bom, Vivi no Japão? Bom dia, aí tá claro aí, né? Aqui tá à noite já, 9 horas da noite. Mas a gente, eu tô já quase no final aqui. Eita, quase no final não, tem bastante tempo. Mas é um livro muito interessante, depois vocês podem ler. E depois eu vou postar a live inteira, tal, tô na metade, mas vocês vão conseguir entender. Mas aqui eu tô falando, ele está profetizando para Sete, queria ver o dilúvio, depois Jesus, e para salvar a humanidade aí, que dá conhecimento a gnose. Aí ele fala, e ele realizará maravilhas e sinais de forma a desprezar os poderes de seus governantes, que é o que Jesus fez. Então ele já estava profetizando ali de Jesus vir. Então o Deus dos poderes ficará incomodado, dizendo, qual é o poder deste homem que é mais elevado que o nosso? Isso é o que o Demiurgo ficou perguntando quando Jesus apareceu, entendeu? Então ele se revoltará em grande ira contra aquele homem, e a glória se retirará, e habitará em casas sagradas, as quais foram escolhidas para si.
e os poderes serão incapazes de vê-la com seus próprios olhos, assim como serão incapazes de ver o próprio iluminador. Então, o que ele está falando aqui? Quando o Demiurgos, o Javé, os Elohim, viram Jesus, viu que ele estava fazendo obras e maravilhas maiores do que eles ficaram com a raiva dele. Aí foram lá e mataram o corpo dele, achando que ia matar ele. Mas ele não era o corpo. E aí ele fala assim, ó, a glória se retirará, que é o que foi. A glória saiu daquele corpo e habitará em casas sagradas. E ela entrou em cada um que é gnóstico, que eram os discípulos e depois os que acreditaram em Jesus e em nós. Nós somos essas casas sagradas que têm a glória de Jesus. Então Jesus se dividiu em vários não, porque ele é único, né? Mas ele está em todos nós. Por isso que ele fala, o reino está em vocês, vocês vão fazer obras maiores que eu, porque eu vou para o Pai, e eu estou aqui, tá, em vocês todos os dias. E aí os arcontes não conseguem ver ele, pensa que mataram ele, mas na realidade ele continua vivo dentro de nós, e fazendo tudo. Ele fala assim, e os poderes são incapazes de vê-la com seus próprios olhos, aí eles não conseguem mais ver. Assim como serão incapazes de ver o próprio iluminador, que é Jesus, porque ele está dentro de nós e fica invisível. Oi Maria, obrigado pelo presentinho, bem-vinda minha amiga, faz tempo que você não participa. Então é esse o ponto. Então eles punirão a carne do homem, sobre o qual o Espírito Santo veio, que aí é o corpo de Jesus, que desceu o Espírito Santo, e aí eles vão punir, e aí tentaram punir a carne, mas não consegue punir Jesus, porque Jesus é a luz, entendeu? E é o que o Espírito Santo veio. Isso é um livro anterior, profetizando de como Jesus iria estar no mundo. Então os anjos e todas as gerações de poderes farão uso do seu nome erroneamente, perguntando de onde veio o erro, e de onde as palavras de decepção, as quais todos os poderes não foram capazes de descobrir, vieram. Então ele fala assim, então os anjos e todas as gerações de poderes farão uso do seu nome erroneamente, que é o que acontece por todos esses milhares de anos, 2.000 anos, né? Por esses quase 2.000 anos de cristianismo, que os anjos, as gerações de poderes dos homens, das igrejas, usam o nome de Jesus erroneamente. Eles não entendem que é Jesus de verdade e usam erroneamente, trazendo a continuação do Império Romano, do judaísmo e tal, e nada do cristianismo real, que é o gnóstico. Esse é o erro deles. E isso já foi profetizado no livro de Adão, Apocalipse de Adão, antes até de Noé, de todo mundo aqui. Ai, que livro maravilhoso. Aí ele fala, de onde veio o erro? De onde as palavras de decepção, as quais todos os poderes não foram capazes de descobrir, vieram? Então todos os anjos, os poderes, começaram a questionar, da onde vêm essas palavras que esse cara fala? Que tipo, isso a gente não sabe, ninguém sabe. Ninguém conhece esse poder, essa luz que Jesus fala, que ele fala nos gnósticos, né? Não que está lá na Bíblia. E aí eles não conseguem entender. Aí os reinos vão começar a tentar descobrir quem é Jesus. E eles vão tentar falar e explicar para eles quem é que traz essa palavra. Aí ele fala assim, neste momento o primeiro reino fala sobre ele. Fala sobre que ele veio de um espírito ao céu. Aqui está a reticência também. Ele foi nutrido nos céus, recebeu a glória daquele, assim como o poder. Ele veio ao seio de sua mãe, e assim ele veio à água. Aí eles tentam descobrir, ele vai tentar explicar quem é Jesus. E o segundo reino fala sobre ele, que ele veio de um grande profeta, e veio um pássaro, pegou a criança que havia nascido e levou para o topo de uma montanha, e ela foi nutrida pelo pássaro do céu. Lá um anjo apareceu, ele disse a ele, levanta, Deus te ofertou a glória. Ele recebeu a glória e o poder, e assim ele veio à água. Também está errado. O terceiro reino fala sobre ele, que ele veio de um ventre virgem. Ele foi expulso de sua cidade, ele e sua mãe. Ele foi levado a um lugar deserto. Lá ele foi nutrido. Ele veio e recebeu a glória e o poder, assim ele veio à água. Aqui eles estão falando quando ele foi batizado. E aí o terceiro reino quase acerta também. Aí vamos ouvir os outros reinos.
O quarto reino, sobre ele, que ele veio de uma virgem. Salomão saiu em busca dela, ele, Fersalo, Sauel e suas legiões, as quais haviam sido enviadas. O próprio Salomão enviou sua legião de demônios em busca da virgem. Eis que eles não encontraram aquela que buscavam, mas a virgem foi entregue a eles. Era ela quem eles buscavam. Salomão a pegou, a virgem engravidou e lá deu à luz o rebento. Ela o nutriu em uma fronteira do deserto. Quando ele já estava nutrido, recebeu a glória e o poder da semente, da qual ele foi gerado. Assim ele veio à água. E o quinto reino fala sobre ele, que ele veio de uma gota do céu. Ele foi atirado ao mar. O abismo o recebeu, deu a luz a ele e o levou ao céu. Ele recebeu a glória e o poder, assim ele veio à água. E o sexto reino fala que aqui tem reticências, desceu ao Aion, que estava logo abaixo, para colher flores. Ela se tornou grávida do desejo das flores, deu à luz a ele naquele lugar. E os anjos do jardim de flores o nutriram. Lá ele recebeu a glória e o poder. Assim ele veio à água. E o sétimo reino fala sobre ele que ele é uma gota. Veio do céu à terra, os dragões o levaram às cavernas. Ele se tornou uma criança. Um espírito foi até ele e o levou às alturas, ao lugar onde a gota havia surgido. Lá ele recebeu a glória e o poder, assim ele veio à água. E o oitavo reino fala sobre ele que uma nuvem desceu à terra e encobriu uma pedra. Ele veio dela. Os anjos que estavam acima da nuvem o nutriram. Lá ele recebeu a glória e o poder, e assim ele veio à água. E o nono reino fala sobre ele que das 9 musas, uma se separou. Ela foi até o alto de uma montanha e lá ficou sentada por algum tempo, pois desejava ficar sozinha para se tornar andrógina. Ela cumpriu seu desejo e se tornou grávida do desejo dela. Ele nasceu. Os anjos que estavam acima do desejo o nutriram. E lá ele recebeu a glória e o poder. E assim ele veio à água. O 10º reino fala sobre ele que seu Deus amava uma nuvem de desejo. Ele o criou em suas mãos, jogou para a nuvem acima dele algumas de suas gotas, e ele nasceu. Lá ele recebeu a glória e o poder, e assim ele veio à água. E o 11º fala que o pai desejou sua própria filha. Ela ficou grávida de seu pai. Ele jogou, reticências aqui, tumba, no deserto. Lá o anjo o nutriu e assim ele veio à água. O 12º reino fala sobre ele que ele veio de 2 iluminadores. Lá ele foi nutrido. Ele recebeu a glória e o poder. E assim ele veio à água. E o 13º reino fala sobre ele que cada nascimento de seu governante é uma palavra. E lá, essa palavra recebeu um mandato. Ele recebeu a glória e o poder, e assim ele veio à água, para que o desejo daqueles poderes pudesse ser cumprido. Agora vocês vão ouvir quem entende do assunto. Mas a geração sem um rei que a governe, fala que Deus o escolheu entre todos os aeons. Ele fez com que o conhecimento daquele imaculado da verdade viesse estar dentro dele. Ele, ou aquele, disse, livre de um ar alheio, de um grande aeon, o grande iluminador surgiu. E ele fez com que a geração daqueles homens, os quais ele mesmo havia escolhido, brilhasse, para que eles pudessem brilhar sobre todo o aeon. Essa é a verdade de Jesus. Então a semente, aqueles que receberão o seu nome sobre a água e tudo aquilo deles, lutará contra o poder, e uma nuvem de escuridão os encobrirá. Então as pessoas lamentarão em voz alta, dizendo, abençoada é a alma daqueles homens que conheceram
a Deus com o conhecimento da verdade. Eles devem viver para sempre, pois não foram corrompidos por seus desejos junto com os anjos, nem realizaram os trabalhos dos poderes, mas sim permaneceram em sua presença, tendo um conhecimento de Deus como a luz que emana do fogo e do sangue. Mas nós temos executado insensatamente cada ato dos poderes. Temos nos vangloriado na transgressão de todas as nossas obras. Temos clamado contra o Deus da verdade, porque todas as suas obras são eternas. Elas vão contra os nossos espíritos, mas agora sabemos que nossas almas perecerão na morte, com a morte. Então uma voz foi a eles, dizendo: Michel, Michar e Menezinous, que estão sobre o santo batismo e a água corrente. Porque estivestes clamando contra o Deus vivo, com vozes desregradas e línguas sem lei sobre eles, e as almas cheias de sangue e atos desleais? Vós estáis repletos de obras que não pertencem à verdade. Entretanto, vossos atos estão repletos de jubilação e alegria, tendo corrompido a água da vida. Vós a tomastes dentro da vontade dos poderes, a quem tivesseis recebido para o servir. Opa, Paulo, beleza. Outro dia você volta, depois eu posto tudo aqui, tá? Obrigado por participar. Tendo corrompido a água da vida, vós a tomastes dentro da vontade dos poderes, a quem tivesseis recebido para o servir. Depois eu explico também que o batismo nas águas também não é algo do Pai tão gerado, mas é dos arcontes dos poderes, tá? Por isso que Jesus não batizava ninguém com água, mas é do arrependimento da lei. E vosso pensamento não é como daqueles homens a quem perseguistes. Aqui tem reticências, tal desejo. Seus frutos não secam, mas serão conhecidos até os grandes aeons, pois as palavras, aqui é importante, pois as palavras que guardaram sobre o Deus dos aeons não estavam comprometidas ao livro. Não estavam comprometidas ao livro, à Bíblia. Então aqui já, no livro Apocalipse de Adão, escrito sei lá quanto tempo, já estava falando que os que têm o verdadeiro conhecimento de Deus guardaram a palavra do Deus eterno dos aeons, que não estariam comprometidas ao livro, a um livro que alguém ia julgar que era o único livro certo. Mas seriam palavras ocultas, que são essas ocultas. Então o próprio livro aqui, tem vários livros que eles falam que esses livros seriam escondidos numa montanha. Eu até li o Evangelho dos Egípcios, nesse também fala que seria escondido numa montanha para que as pessoas não pudessem ler, só no final dos tempos as pessoas iriam achar para poder ler, para alcançar esse conhecimento. Esse livro de Apocalipse de Adão também traz essa profecia, tá? E ele fala isso, ó. Mas serão conhecidos até os grandes aeons, pois as palavras que guardaram sobre o Deus dos aeons não estavam comprometidas ao livro, nem foram escritas. Entretanto, os seres angelicais as trarão, as quais todas as gerações de homens jamais saberão. Que é isso que acontece. Todas as gerações que passaram antes da gente não soube essas palavras. Ficaram perdidas dentro de uma caverna por 1600 anos. Pois elas estarão no alto de uma montanha, sobre uma pedra de verdade. E esses livros, a biblioteca de Nag Hammadi, foram encontrados em umas cavernas no alto de uma montanha mesmo. Tipo, é muito incrível. Tem um livro de Melquisedeque também, que conta realmente como, ele explica até como iriam encontrar esses livros. Tipo, no livro de Melquisedeque fala que ia ter 2 beduínos que ia lá, ia encontrar os papéis lá e iam descobrir isso para trazer para o mundo. É muito incrível isso daí. Depois vocês leiam o livro de Melquisedeque. Pois elas estarão no alto de uma montanha, sobre uma pedra da verdade.
Portanto, elas serão chamadas de as palavras da imortalidade e da verdade, para aqueles que conhecem o Deus eterno na sabedoria do conhecimento e ensinamento dos anjos para sempre, pois ele conhece todas as coisas. Então, bem-aventurados somos nós, 3 vezes bem-aventurados, que temos acesso e conhecimento dessas palavras da imortalidade, da sabedoria do conhecimento e ensinamento dos anjos eternos. Essas são as revelações que Adão levou ao conhecimento de Sete, seu filho, e seu filho ensinou sua semente sobre elas. Esse é o conhecimento oculto de Sete, de Adão, o qual ele ofereceu a Sete, e que é o santo batismo daqueles que sabem do conhecimento eterno por aqueles nascidos da palavra e dos iluminadores imperecíveis, os quais vieram da semente sagrada que é Jesus, que é Yesseus Mazereus, Yesedequius, a viva água. Aqui é a água viva. Ele não fala o nome de Jesus, porque é anterior a Jesus, mas ele fala Yesseus Mazareus, Yesedequius, a água viva, tal, porque Jesus fala que ele é a água viva. É o Apocalipse de Adão. Consegui ler inteiro, né? Eu tenho que fazer uma coisa daqui a pouco. Por isso que eu fui rápido. Mas quem gostou, bate palma. Foi muito legal. Obrigado aí por vocês participarem. Eu vou tentar fazer live de outros dias aí. Mas, gente, busquem, leiam a Bíblia Gnóstica. Tá lá na Amazon, R$5 o Kindle, para quem quiser. Não tem nem coisa, tem um livro lá, vocês compram lá, vem nos Estados Unidos. Lê físico, lê PDF, lê o que vocês quiserem, pesquisem onde vocês quiserem. Tem audiolivro também no canal lá, vocês pesquisam lá, Apócrifo de João, tem inteiro. No meu TikTok também tem lá nas listas vários livros que eu coloquei, várias partes de livros e tal, as aulas. Por falta de conhecimento, vocês não vão morrer. Então, busquem, e que tiver dúvida, manda para mim por mensagem também, quando eu puder eu respondo, tá? E Deus abençoe a todos, o Espírito Santo abençoe vocês, dê a vocês mais e mais conhecimento e levem vocês de volta ao Pai. Boa noite, obrigado por participarem, gente, adoro vocês. Tchau, tchau. Tchau, meus amigos.